Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos progressão geométrica, também chamada de PG. Apenas a definição e a classificação. Primeiro, vamos lembrar o que é uma sequência. Sequência também é chamada de sucessão. É um conjunto formado por uma série de elementos ordenados que obedece determinado padrão. A progressão geométrica, ou APG, é uma sequência numérica em que cada termo ou elemento, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante. Essa constante é chamada de razão e será representada pela letra Q. Como é, então, uma PG? Uma PG é formada por vários elementos, podem ser infinitos ou não. O primeiro elemento chamamos de A1, o segundo de A2, o terceiro de A3 e assim por diante, onde o segundo elemento é o primeiro vezes Q, onde Q é a razão. O terceiro elemento é o anterior vezes Q. O quarto elemento é o anterior vezes Q. O quinto elemento é o anterior vezes Q e assim sucessivamente. Este é um modelo de PG. Temos o primeiro elemento, que é A1. Multiplicando A1 por Q, teremos o A2. O A2 multiplicando pela razão, A3. O A3 multiplicando pela razão, A4, e assim sucessivamente. Observando de forma contrária, teremos o seguinte: o A5 dividido pela razão, encontramos o A4. Se eu dividir A4 pela razão, encontro A3. Dividindo A3 pela razão, encontro A2. E dividindo A2 pela razão, encontro A1, que é o nosso primeiro elemento. Vamos pegar um exemplo prático. 2, 4, 8, 16, 32, infinitamente. Observe que 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. 16 vezes 2 é igual a 32. Descobrimos que a razão é 2. Observando ao contrário, teremos a divisão, sempre dividindo pela razão. Neste caso, temos que a razão é 2. Observe que para descobrir a razão dessa PG, é necessário dividir um termo qualquer pelo seu anterior, onde a minha razão é determinada da seguinte forma: AN dividido por AN menos 1, ou seja, um termo qualquer dividido pelo seu anterior, onde Q é o quociente. Como classificar uma PG? Para classificarmos uma PG, basta observar a razão e o comportamento dos seus elementos. Quando a razão é igual a 1, eu tenho uma PG onde o primeiro elemento é 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5, ou seja, a razão dessa PG é 1 e ela é chamada de constante. Observe como descobrimos aqui a razão, um elemento dividido pelo seu anterior. Em todos os casos, temos um elemento dividido pelo seu anterior e obtemos a razão igual a 1. O mesmo acontece quando o primeiro elemento é negativo. Multiplicamos cada elemento por 1 e encontramos o mesmo valor, ou seja, temos também uma PG constante. O que acontece quando a razão é negativa, ou seja, quando Q é menor que zero? Observe essa PG. O primeiro elemento é positivo.
Para descobrir a razão, fazemos a divisão de um elemento pelo seu anterior. Em todos os casos, percebemos então que a razão é menos 3. A razão é negativa. E olha o que acontece com os elementos. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 vezes menos 3, 18. 18 vezes menos 3, menos 54, e assim por diante. Observe que o sinal do número vai ficando alternado, ou seja, temos uma PG alternada ou oscilante. O mesmo acontece quando o primeiro elemento é negativo. Observando a razão, temos menos 1/2. Nossa PG também é alternada ou oscilante, ou seja, um valor negativo, outro positivo, um negativo e outro positivo. O que acontece quando a razão é positiva? Teremos alguns casos. Meu primeiro elemento é positivo. Olha o que acontece com a nossa PG. Para determinar a razão, fazemos a divisão de um elemento pelo seu anterior. Um elemento pelo seu anterior, e assim sucessivamente. A razão é positiva e a minha PG é crescente. Observo porque os elementos estão em ordem crescente. Neste caso, nós temos uma razão positiva, mas ela é um número entre 0 e 1. Ou seja, minha razão é 1/2. Observe o que acontece com a minha PG. Ela será decrescente. Os seus elementos estão ordenados de forma decrescente. 144 vezes 1/2, 72. 72 vezes 1/2, 36. 36 vezes 1/2, 18. Temos, então, uma PG decrescente. Se o meu primeiro elemento é negativo, veja o que acontece. Estamos observando uma PG decrescente. A razão é 3. Descobrimos dividindo um número pelo seu anterior. Neste outro exemplo, temos o primeiro elemento negativo, mas a minha PG é crescente. Observe o valor da razão. Dividindo um elemento pelo seu anterior, teremos 1/3. Quando a minha razão está entre 0 e 1, ela será crescente, visto que o primeiro elemento é negativo. Simplificando, a PG é crescente quando é formada por uma sequência de números que estão em ordem crescente. A PG é decrescente quando é formada por uma sequência de números que estão em ordem decrescente. Uma PG é constante quando é formada por uma sequência de números todos iguais. E uma PG é alternada ou oscilante quando é formada por uma sequência de números positivos e negativos de maneira alternada. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!